Olá, você está assistindo a mais uma videoaula do Laboratório de Eletrônica. Se você quiser aprender mais sobre o mundo da eletrônica, acesse o nosso portal no endereço www.labdeeletronica.com.br. Lá você encontrará muitos vídeos, artigos, notícias, tutoriais, quizzes e tudo mais relacionado ao fascinante mundo da eletrônica. Quando estudamos circuitos de corrente alternada, em especial aqueles circuitos que possuem capacitores, nós nos deparamos com o termo reatância capacitiva. E nos é apresentada a fórmula da reatância capacitiva, que é Xc é igual a 1 sobre 2πfc. Também nos é dito que essa reatância capacitiva ela apresenta uma característica resistiva, ou seja, a reatância capacitiva de um circuito com capacitor é como se fosse uma resistência num circuito de corrente contínua. Só que dificilmente, raramente nos apresentam a origem dessa equação Xc, por que ela tem essa forma, e nos explicam por que ela é uma componente resistiva. Então o objetivo deste vídeo é mostrar justamente isso. Por que Xc é igual a 1 sobre 2πfc e por que a reatância capacitiva é um componente resistivo. Para começarmos a explicação, vamos desenhar um circuito de corrente alternada, de tensão alternada, ou corrente alternada, tanto faz, contendo um capacitor. Então, capacitor, nossa fonte de tensão. Como é uma fonte de tensão alternada, então V é igual a A, que é a amplitude da nossa tensão, vezes seno de ωt. Nós sabemos pela lei de Kirchhoff que nesse circuito, a soma das tensões em um circuito tem que ser igual a zero. Portanto, a tensão da fonte tem que ser igual à tensão que cai sobre o capacitor. Sabemos também que a capacitância é igual a carga dividido por tensão. Portanto, a tensão no capacitor é igual a carga dividido por capacitância. Substituindo isto nesta equação, chegamos a V, que é igual a Q sobre C. E substituindo o valor de V da tensão da fonte nesta equação, chegamos a A vezes seno de ωt é igual a Q sobre C. Passando C por outro lado da equação, ela assume a forma de Q é igual a A vezes seno de ωt vezes C. Se nós diferenciarmos os dois lados da equação no tempo, chegamos a derivada de Q no tempo é igual a d dt de A vezes seno de ωt vezes C. Só que nós sabemos que derivada de carga no tempo é igual a corrente. E sabemos que a derivada dessa função gera a ômega cosseno de ωt vezes C. Pela trigonometria, nós sabemos que cosseno de ωt, é igual a seno de ωt mais π sobre 2. Ou seja, o seno em relação ao cosseno está avançado, adiantado em 90 graus. Substituindo essa relação, esse resultado nessa equação, chegamos a I é igual a ômega vezes C vezes
seno de ômega t mais π sobre 2. Nesse circuito, a corrente máxima é alcançada quando este termo da equação assume o valor 1. Aqui faltou colocar a amplitude do sinal. Então, a corrente máxima no circuito é obtida quando esse termo é igual a 1, portanto, quando a nossa equação passa a ter essa forma. Em outras palavras, Imax é igual a A vezes ômega vezes C. Só que esse valor A é a tensão de pico da nossa fonte de tensão alternada. Então podemos reescrever essa equação dessa forma. Corrente máxima é igual a tensão máxima vezes ômega vezes C. Pela lei de Ohm, nós sabemos que resistência é igual a tensão, ou melhor, que corrente é igual a tensão dividido por resistência. Ou seja, a corrente é dada por uma componente tensão dividida por uma componente de resistência. Dada essa equação, vamos reestruturar a equação anterior para que nós tenhamos no numerador um componente de tensão e no denominador um componente resistivo. Então, Imax é igual a nossa componente de tensão é Vmax, dividido por uma componente resistiva, que no nosso caso é 1 sobre ômega C. Apenas reestruturei essa equação para ficar com uma forma semelhante a essa. Portanto, temos que a corrente máxima é igual a um componente de tensão dividido por um componente resistivo. E esse componente resistivo, 1 sobre ômega C, é o que nós chamamos de reatância capacitiva. Não podemos esquecer que ômega é igual a 2πf. Substituindo o valor de ômega na equação anterior, xc é igual a 1 sobre 2πfc. E como nessa equação percebemos que 1 sobre ômega c tem um componente resistivo, a unidade que é dada para a reatância capacitiva é ohms. Chegamos à equação da reatância capacitiva, descobrimos de onde que ela veio e por que ela é uma componente resistiva. É isso aí, pessoal. Até mais.